pessoal, agora a gente vai analisar o nosso quarto tema aqui do Turma de Geração Concursos, no concurso da PPMG. E vocês já vão notar uma evolução muito grande. A gente vai começar a falar de estrutura. Por quê? Porque a gente ficou tema 1, tema 2, tema 3, ainda falando de gramática. No tema 3 a gente já tem redação já evoluindo, né? Já ascendendo lá na parte de estrutura mesmo. E vamos primeiro pegar que quarto tema seria esse. Quarto tema típico do Instituto Serecom, que é o quê? Fazer pergunta. A banca faz pergunta e você já sabe o que a banca espera, a resposta objetiva e clara, tá bom? Posicionamento diante da questão. A pergunta que a gente tem aqui no quarto tema diz respeito ao seguinte: a privatização poderia melhorar a gestão das instituições carcerárias brasileiras? Esta é a pergunta, tá? Vamos lembrar só aqui os elementos estruturais que entram na avaliação do Instituto Selecom, que são quais? Nós temos aqui a parte gramatical valendo 60%, por isso que a gente tomou um tempinho maior para comentar essa parte dentro das aulas do Turma de Geração. A parte de estrutura de correção de conteúdo valendo 40%, e nesta parte a banca vai analisar como que o aluno desenvolve o tema, se a dissertação argumentativa é respeitada, se há coerência, né, ou seja, as escolhas são harmônicas, todas as escolhas que o aluno fez, se são harmônicas, se os argumentos são selecionados e como eles são construídos, tá bom? Então a gente vai trabalhar dentro dessa órbita. Outro detalhe, gente, lembrar que não pode escrever menos de 20 linhas, senão você perde 5 pontos, tá bom? Mais de 30 vocês não vão escrever mesmo, mas menos de 5 não pode. E lembrando que, embora o edital seja silente sobre o título, a gente precisa dar o título. E eu vou lembrar isso em todas as minhas aulas, porque eu não quero aluno meu se esquecendo dessa questão. Lembrando que, se isso aqui vier na prova, tá, gente? É na prova. A banca vai trazer as instruções. A primeira instrução dela tem sido categoricamente o título. Então, vocês não esquecerem aí do título, tá bom? É claro que se ela não pedir, não precisa dar. E se ela não pedir, Júnior, eu der o título, sem problema algum, tá bom? Melhor você não esquecer quando ela cobra. Então, qual que é o nosso tema pra gente recuperar? A privatização poderia ser a melhor gestão das instituições carcerárias brasileiras. Poderia melhorar, Júnior, calma. A privatização poderia melhorar a gestão das instituições carcerárias brasileiras? Esta é a pergunta. E a gente vai começar a nossa leitura estrutural, a partir dessa redação aqui. E aí eu vou comentando também as melhorias que a gente precisa fazer também, inclusive, na gramática, tá? Primeiro, antes disso, só pra gente se lembrar de algumas questões importantes. Veja aqui. Na introdução, o que pesa? Na introdução, pesa o quê? Oferta de resposta objetiva. É o posicionamento objetivo. Isso aqui vocês entenderam muito perfeitamente, a maioria está sabendo fazer isso direitinho. O que é importante também? A síntese de argumentos. Você já resumiu seus argumentos, tá? Síntese de argumentos. Você já resumiu seus argumentos. Quais são as justificativas que você quer dar diante dessa pergunta que é feita pelo tema? Que justificativas? Nós vamos ter que selecionar essas justificativas. Será que elas estão com base em aspectos de causa, em aspectos de efeito ou em aspectos de solução? Eu tenho que colocar aqui um conjunto de argumentos que obedeça um desses elementos, uma dessas características. A privatização poderia melhorar a gestão das instituições? Eu tenho que mostrar se sim ou se não. E mostrar meus porquês. Por quê? Qual que é a causa que poderia levar à privatização? Quais são os efeitos da privatização? Certo? Solucionaria o problema? Então é isso que se quer que você faça na introdução. No desenvolvimento, vocês já sabem que a gente vai precisar de um parágrafo para trabalhar cada um desses elementos da síntese, na ordem, tá? Então tem que ser de forma ordenada. Porque o examinador me pediu o que lá na proposta de análise? Que eu selecionasse os argumentos e vai analisar como eu os desenvolvo. E aí dentro ele vai contar com os recursos de ordem. Além disso, já na conclusão, eu posso fazer uma síntese de tudo que eu analisei, né? Eu posso resumir as ideias principais, certo? E posso também, pessoal, além de resumir as ideias principais,
eu posso também oferecer solução, eu posso aqui, não é, falar sobre trazer propostas de intervenção, tá? Propostas de intervenção que visem o que, pessoal? Que visem melhorar a situação, tá certo? Que eu estou analisando, tá? Tudo bem? Então, cuidado que o pontapé, o grande pontapé para esta banca é a sua introdução. A introdução começou mal, já era, tá bom? E vamos nos lembrar dos recursos de coesão que a gente vai ter que usar para tornar os períodos menores e mais interessantes, tá bom? Então, vamos lá. E que recursos de coesão seriam esses, profa? Recurso de coesão de continuidade, não é? Quando você continua, como nesse sentido, desse modo, etc, não é? Recursos de soma, além disso, ademais, e a conclusão, não é? Ó, portanto, não é? Ou por isso, logo. E expliquei sobre o uso das conjunções adversativas que a gente vai intercalar sempre que a gente puder. Então vamos lá à redação que a gente vai analisar. Colocou título, muito bem, a inconstitucionalidade da privatização dos presídios. Gente, esse título já diz qual é a posição da pessoa. Isso é muito importante na hora da prova. Por isso que quando vocês colocaram aqueles títulos assim, a mulher em situação de prisão, não diz nada diante daquele tema anterior que eu estava analisando, tá? Esse título já diz, é inconstitucional. O examinador já lê, ele já sabe qual é o teu ponto de vista. Você contra a privatização dos presídios. É isso que ele já diz pra gente, tá? Então vamos ver como é que foi feita essa introdução e se ela respeita aqueles princípios que eu citei para vocês ali, ó. Apesar de o sistema penitenciário apresentar problemas, vírgula, muito bem, a privatização não poderia melhorar a gestão das instituições. Olha que maravilha, a privatização não poderia melhorar a gestão das instituições carcerárias brasileiras. Já deixou claro. Uma vez que esse novo modelo de gerir os presídios vai de encontro a quê? Aos princípios da dignidade da pessoa humana, bem como ao da legalidade. Então aqui o aluno ou a aluna trouxe para nós dois argumentos bem interessantes, tá? Já trouxe para mim a síntese de argumentos. Olha, esse modelo, ela diz, não pode, porque vai contra os princípios da dignidade da pessoa humana, bem como ao da legalidade. Depois eu comento a gramática, tá, pessoal? O que tem que acontecer aqui agora? Tratar da dignidade da pessoa humana. E aqui, tratar, né, da legalidade, tá? É isso. A introdução é boa? É boa. É uma introdução correta, tá? Para o modelo, tá certo? Que nós temos aqui de redação, tá bom? Eu reduziria o tamanho desse período, mas depois eu comento por quê. Vamos lá. É sabido que a privatização dos períodos vem ganhando destaque nos noticiários. Maravilha, eu ensinei esse recurso, é o recurso de adesão da plateia, quando a gente coloca alguma coisa do ponto de vista do outro. Mas por que a gente coloca? Só pra gente refutar, só pra gente contestar, só pra gente derrubar, tá bom? Refutar, contestar, é o mesmo que derrubar. Um dos fatores relacionados ao problema é a violação da integridade dos presos. Ó, é sabido que a privatização dos presídios vem ganhando destaque nos noticiários. Quer dizer, o noticiário está falando sobre isso. Um dos fatores relacionados ao problema, ou seja, que leva a esse destaque, é a violação da integridade dos presos. Ponto. Vai citar aqui, ó. No presídio do Amazonas, privatizado na modalidade de cogestão, foram registrados superlotação, ocorrência de tortura e maus tratos. Veja que aqui se citou um exemplo, tá? Um dos fatores que leva as pessoas a discutirem isso é a questão da integridade dos presos, mas no Amazonas aconteceu isso, faltou aqui um conector, tá, de oposição para mostrar que é quebra, faltou o conector que vai refutar, tá bom? Ó, no presídio do Amazonas, porém, vírgula, privatizado na modalidade de cogestão, foram registrados superlotação Paraná. Defensores da privatização, ó, as outras pessoas, dizem que um dos pontos positivos de uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada seria a garantia de direitos dos detentos. Ponto, calma, ó. Calma, o que a gente faz aqui? Tal ideia, contudo, foi fracassada. Ponto, muito bem. Nesse contexto, a privatização dos presídios não deve prevalecer, visto que restou comprovada a negligência na gestão prisional.
Estou citando aqui o caso do Amazonas. Então, está bem escrito, tem exemplo, tem fundamentação. Precisa ajeitar um pouquinho ali a entrada na coesão. A gente vai melhorar aqui com os comentários para ficar perfeito. Porque vocês viram no bloco anterior que eu mostrei para vocês aqui o resultado dos meninos do escrivão da PCDF, não é? Eu não cheguei a mostrar do agente para vocês não, mas mostrei do escrivão. Todo mundo ali batendo os 30 pontos na macro, que é essa parte da estrutura. Perderam um elemento de gramática, mas bateram bem a macro, tá? Então, vamos mais, ó. Nexo de soma, ó. Outro problema, porque você entrou no segundo problema, que é o problema da violação do princípio da legalidade. Ela vai trabalhar isso aqui. Outro problema associado à privatização é a violação do princípio da legalidade. Maravilha. Vai citar outro exemplo, ó. No complexo do penitenciário de Ribeirão das Neves, em Belo Horizonte, foi adotado o contrato de concessão administrativa, o qual envolve a construção e gestão de presídios. Eu colocaria aqui, por exemplo, tá? No complexo penitenciário de Ribeirão das Neves, em BH, né? Foi adotado, por exemplo, para entender que é recurso de exemplificação bem claro, que aí faz o nexo direitinho. O contrato de concessão administrativa, o qual envolve a construção e a gestão dos presídios. Nesse modelo, o pessoal da segurança é contratado com baixo salário, sem experiência em gestão prisional e sem treinamento. Tal situação é considerada inconstitucional. Maravilha, comprovou. Não é por violar as regras mínimas da ONU. Ponto. O documento, mas qual documento? Ficou sem coesão. Eu sei que você está falando das regras, mas tá certo? Aqui seria melhor falar tais regras, tá? Tais regras ou tais regramentos dispõem que devem os agentes penitenciários ser servidores públicos, que devem ser, tá certo? Só por isso aqui ficou, olha só, isso aqui é uma locução verbal, só está interrompida, mas devem ser agentes públicos com estabilidade no emprego, ponto. Então, joia, já comprovou. O que vai acontecer aqui? Vai reafirmar o ponto de vista e muito provavelmente vai resumir o texto, tá? Então, vamos lá. Logo, conjunção conclusiva, vírgula, perfeito, a privatização não poderia melhorar a gestão das instituições carcerárias. Muito bem, na medida em que a nova forma de gerenciamento dos presídios viola os princípios e as garantias constitucionais do preso, bem como o poder de punir do Estado, que jamais pode ser delegado a terceiros. Joia, mas eu ainda diminuiria este período, tá? Mas vejam, gente, que aquela ideia, atenção, que eu expliquei, né, de dar resposta. Olha só, o título já resumindo a tese, já trazendo uma ideia para o examinador do teu ponto de vista, é importante, né? Aqui, a resposta objetiva e os dois argumentos já apresentados, cada argumento trabalhado pela ordem, exemplificação, tá certo? Muito bem apresentada, e a finalização com a reafirmação do ponto de vista. Isso é muito importante também, tá? Não houve proposta de intervenção, mas houve síntese das informações principais. Então, essa é a grande estrutura do texto. No outro vídeo aqui no Turma de Redação, a gente vai falar sobre as partes que faltam, certo? Nós vamos melhorar esse texto para que a gente tenha, de fato, o texto que vai chegar à totalidade dos pontos, tá certo? Que a banca distribui, tá bom? Vamos lá.